Olá, Oi, pessoal. pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Valões. E eu me chamo Juliana Remígio. Nós somos empresários do ramo da publicidade. Vamos conversar um pouquinho com vocês hoje. Nós começamos a empreender muito antes da nossa empresa existir. Eu, por exemplo, desde os meus 13 anos de idade, eu comecei a me interessar pelo design gráfico, pela materialização de materiais impressos. E desde então eu fui desenvolvendo, né, essa habilidade. E quando cheguei aos 23 anos de idade, foi quando eu abri o meu primeiro CNPJ para atender uma multinacional, a Nestlé. E eu comecei como um investidor dela, né? Emprestando A dinheiro Nestlé a mim, pagava né? muito tempo depois e ela precisava fazer esse giro. Então foi aí que eu comecei já a entrar nesse mercado. Porém, a minha vida foi toda em empresas, né, privadas. Passei 8 anos em multinacional e aí vim para Brasília para ser gerente de filial de uma empresa do varejo. E aí em 2015 essa empresa fechou as portas e aí eu comecei a empreender junto com a Juliana. A gente profissionalizou a ideias aqui em Brasília e assim surgiu A o nossa nosso negócio sociedade. e a nossa sociedade. Bom, hoje nós atuamos, né, como uma holding familiar. Dentro dessa holding nós temos algumas empresas e nós separamos os nossos negócios para que a gente pudesse desenvolver melhor os mercados. Eu atuo, né, na parte de branding, com posicionamento de pessoas, posicionamento de imagens, e o Léo atua com o processo de funil, com marketing, com mídias pagas e também desenvolvendo pessoas e negócios, porém mais voltado para marcas e eu mais voltado para pessoas. O nosso dia a dia, com certeza, vocês já imaginam que é bem puxado, apesar da gente já ter uma rotina estabelecida, né, com os sistemas, com as pessoas, porém é muito puxado. A agência, a gente costuma dizer que tem um mês dentro de um dia só. Bom, o nosso maior desafio, da grande parte dos negócios, foi durante a pandemia, onde a gente se viu numa situação nunca vista, obviamente, e aí tivemos que fazer muitas ações de imediato, né? A primeira ação foi deixar todo mundo de home office, e aí já foi um processo para adaptar todas as ferramentas para o home office, para adaptar as pessoas a trabalharem nesse formato, onde a gente era 100% presencial. Os desafios começaram a ficar grandes, né? A gente começou a perder alguns clientes, porque esses não tinham mais capacidade de pagamento. E aí a gente, no início, se assustou, né? A gente perdeu lá 2 contas importantes logo de cara, mas a gente não baixou a cabeça, a gente engajou o time e a gente conseguiu fazer todos os ajustes necessários e a gente começou a ter aumento de faturamento. E ao final, a gente fez um balanço e na pandemia a gente cresceu em torno de 35% de faturamento. E mas sem entendemos dúvida também que esse crescimento, depois de um tempo, né, acabou a pandemia e tudo, a gente entendeu que não era só expandir, a gente precisava aprender muito mais sobre expandir, que era a palavra refinar o negócio. Tivemos um primeiro desafio na pandemia e um segundo desafio pós-pandemia, que foi aprender a lidar com esse crescimento. Isso daí foi bem intenso também na nossa vida. Bom, o mercado ele mudou completamente, né? De ponta cabeça, eu diria. Hoje em dia as pessoas elas não buscam mais uma publicidade que vende, uma publicidade simples. As pessoas buscam humanização. Os clientes das marcas, eles querem ver representatividade, posicionamento, né? A publicidade deixou de ser só sobre produto e se tornou um grande ecossistema, né, que necessita de cultura, necessita de comportamento do consumidor, entender o comportamento, dialogar com o consumidor. E quem não entendeu isso, literalmente ficou para trás. Bom, a inteligência artificial ela veio para revolucionar o mercado e a gente entendeu isso desde o princípio, né? Não tomamos como aquela questão de isso vai tomar o espaço das pessoas, isso vai impactar no nosso negócio. Muito pelo contrário, a gente passou a agregá-la em nosso negócio, porém a gente sabe que ela veio para bagunçar mesmo o mercado. Então algumas coisas realmente mudaram. Por exemplo, a gente tinha uma bancada de conteudistas, hoje a gente tem esse número muito reduzido. Obviamente que com a inteligência isso foi necessário e isso foi um benefício que a gente ganhou, né? Não só a gente, mas os clientes também. Hoje a gente entende que a gente precisa contratar pessoas boas de prompt, né? Analistas de prompt. E isso sim nunca vai ser modificado, isso nunca vai ser substituído, né? Sim. Uma boa inteligência ela precisa de um bom analista por trás para que ela possa funcionar. Exato. Eu digo que a gente precisa usar a inteligência artificial com
inteligência, né? Que não é porque ela apareceu que as pessoas agora têm que ficar só dependendo dela. Não. Utilizar a inteligência artificial sem ser um bom gestor é, na verdade, produzir mais lixo eletrônico. É importante usar, mas com muita consciência, sabendo o que você está fazendo, digitando, pesquisando e lendo tudo que ela entrega para você que você possa personalizar de acordo com o modelo de negócio que você está atendendo. Bom, na minha opinião, eu digo que nem toda ideia genial é a ideia certa. Às vezes a gente tem em nossa mente assim, a ideia perfeita, mas a gente não compreende a funcionalidade do negócio do cliente. E a gente acaba criando uma coisa fenomenal, onde na verdade algo muito mais simples poderia ser criado e daria muito mais resultado. Eu digo que praticar a escutativa seria um dos maiores diferenciais, né, no nosso mercado. Entender o que o cliente precisa, entender o perfil de cada consumidor do cliente, entender a cultura daquele negócio e o propósito, aquilo que ela entrega como objetivo para o mundo. Porque a gente tem mania de entender que aquilo que a gente fez, para nós é muito bom, mas e para o cliente do meu cliente? Né? Então a gente precisa deixar de lado o nosso ego, principalmente essa palavrinha ego tem que ser deixada de lado a todo momento. A gente usa quando a gente estiver com a gente mesmo, para dizer assim, eu sou foda, eu sou o cara, eu consigo fazer, beleza. Quando você estiver com outra pessoa, você precisa praticar o ouvir, né, para entender a outra visão. E aí vocês fazem um collab e começa a dar certo as coisas. Ter paciência é a chave, né? Porque o ego é inimigo dos publicitários. Exatamente. Deixa o ego de lado. A gente trabalhou e trabalha muito com o pessoal da área da saúde, né? Começou lá atrás com um grupo de 35 cardiologistas, mas eu quero trazer um case mais recente, né? A gente atende uma clínica chamada Cardio. Qual foi o desafio lá? Eles tinham uns clientes de faixa etária muito alta. Essas pessoas estão deixando de... Dificuldade de lidar com a internet, né? A dificuldade de lidar com a internet e o desafio nosso era renovar esse público, né? Trazer pessoas mais jovens, né? Faixa etária mais jovem, para virar cliente da clínica. E aí o desafio principal foi fazê-los entender como que funcionava o marketing digital. Eles não tinham nem Instagram, eles tinham um site, mas estava só aberto, mas não trabalhava absolutamente nada. Então a gente entrou com Google Ads, entrou com Meta Ads, e foi um baita case de sucesso e tem sido até hoje. Agenda cheia sempre. Isso. O desafio de trabalhar com a área médica é a questão do CRM. Tem muita coisa que não pode ser publicada, tem muita coisa que não pode ser falada. Não pode acontecer, né? Não posso vender diretamente certas coisas, não posso usar certas palavras. Então, como dica, a gente dá esse bônus aí para vocês que pretendem atender, pesquisem como que funciona, porque tem várias particularidades. Os conteúdos estratégicos para médico, eles têm que ser voltados para a autoridade, para a educação, sempre trazendo esse tom que o médico precisa se posicionar, não vendendo o trabalho dele, mas mostrando a capacidade que ele tem de ganho de autoridade para conquistar pacientes. Dos 35 cardiologistas que a gente atendeu lá no início, eles foram saindo, foram desistindo. À medida que a gente ia trazendo roteiros, trazendo conteúdos para que eles pudessem gravar, eles iam desistindo, né? Uns por falar que era muito difícil, outros por não ter a desenvoltura, né, perante as câmeras. E aí, acabou que desses 35, só um persistiu com o canal do YouTube. E hoje, esse canal do YouTube é um dos maiores canais do Brasil e do mundo. O cara simplesmente deixou de atender na medicina para virar criador de conteúdo. E ele ganha muito dinheiro com isso. Então, o maior desafio de trabalhar com a área médica é persistir, né? Para que eles tenham essa continuidade e consigam alcançar o resultado que eles esperavam no início do contrato. Isso leva tempo. Essa área médica é uma área muito promissora, ela já é bastante explorada, mas tem muita água para ser navegada ainda, né? A gente tem muita procura. Essa semana mesmo eu fiz uma reunião com um médico e o engraçado é que o próprio médico entra em contato, né? Depois que fecha, que ele passa para a equipe para começar os trabalhos, mas é uma área muito boa de se trabalhar desde que você leve ao conhecimento deles o que você vai trabalhar de fato, né? Para a gente ter clareza no que a gente vai fazer. E aí, atrelando essa parte da tecnologia, hoje isso facilitou demais. A inteligência artificial veio muito exemplo aqui é o funil de atendimento. A gente sabia que, automação. Por exemplo, nesse cliente que a gente deu exemplo desse case novo, o atendimento deles era totalmente humanizado. Manual, né? Eram 5 pessoas
e aí a gente implementou uma ferramenta de atendimento, né, um funil de atendimento, que a princípio é um robô, mas é um robô muito mais humano, digamos assim, e eles acabaram que redimensionando essas pessoas para outros setores, né? Então o atendimento comercial deles hoje é totalmente afunilado, todos os canais que geram leads caem em uma única plataforma e aí eles fazem esse fechamento direto pelo sistema. Então a tecnologia só veio a calhar nessa área médica e é isso que a gente precisa vender. Não esquecendo nunca do processo de empatia, né? Que é muito importante. Então, o funil de automação, ele deve existir no marketing médico para fechar um maior número de pacientes, para poder responder as dúvidas. O volume, ele vem cada vez maior dentro desse funil, né? A gente joga a rede ali no funil de entrada e ela vem muito maior. O robô ajuda muito, mas sempre lembrando que a gestão dos comandos, elas devem ser muito criteriosas para poder respeitar esse processo aí de comunicação das clínicas. Estude muito e estude com propósito. Muita gente acha que criatividade tem receita de bolo. Muita gente entra na faculdade de publicidade achando que vai sair de lá mega criativo. Bom, você não vai sair de lá mega criativo. Criatividade é uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo. E mais ainda, cada cliente é um mundo diferente. Então, a criatividade que você usou para um não significa que vai dar certo com o outro. Portanto, eu diria que entender esse ponto de equilíbrio é o processo inicial. Então, estudar nunca vai deixar de existir. Você vai ter que estudar para o resto da sua vida. Porque as tendências, as ferramentas, a tecnologia, enfim, o universo do branding como um todo, né, onde a publicidade se insere como ferramenta, não acaba, não tem fim, vai sempre crescendo, evoluindo. Então, esse seria o primeiro papel, né, o primeiro ponto. E o segundo seria, seja responsável. Tome para você todo e qualquer projeto que você se envolver, desde o projeto gratuito, que a gente começa no início da nossa carreira, até aquele que vale milhões. Tenha responsabilidade, porque com responsabilidade você consegue desenvolver melhor, né, o seu trabalho, desenvolver melhor a sua carreira e se tornar uma autoridade no mercado e respeitado pelas pessoas, porque também na publicidade existe um pouco disso, né? As pessoas tendem a olhar como uma brincadeira, mas quando você tem responsabilidade no que você faz, quando você tem paciência para ouvir, quando você consegue desenvolver um projeto de forma positiva, gerando impactos positivos, você ganha respeito e você ganha dinheiro também. Eu diria que seja especialista em algo. Acho que você tem que entender de tudo, mas não queira ser o bom de tudo, porque ninguém vai ser, tá? Esse é o grande defeito do publicitário que está começando ali, que ele acha que sabe tudo, que domina tudo. Não é o caminho. Seja especialista em algo. Escolha algo e vá a fundo nele, porém conheça os outros passos, porque é importante para você trabalhar. Segundo ponto seria, faça sempre a mais. O cliente pediu A, entregue A e B. Ou então entregue A mais, porque isso vai ser um diferencial seu. O cliente sempre vai lembrar de você. O nosso maior comercial é o nosso próprio cliente. A chance de um cliente te indicar, se você fizer um trabalho muito bom para ele, é de 90%. Isso é pesquisa, isso é estudo, não sou eu que estou falando, tá? Então assim, se você quer ter muitos clientes, atenda muito bem o cliente que você está e não abandone aquele cliente antigo por ter chegado um novo, isso. Tá? E acima de tudo seja disciplinado. Faça todos os dias. Não é para você ser criativo hoje e eu vou esperar quando a próxima lua para ser criativo ou para fazer um novo trabalho. Não. Publicitário é uma profissão diária, tá? O cliente não vai esperar você vir a próxima lua de Marte para entregar um próximo trabalho bom, não. Disciplina. Tem uma mandinga que eu faço, que eu vou dizer para vocês aqui, vou dar essa dica para vocês. É um ritual super simples, mas que funciona muito bem. Ele traz muita prosperidade. Ele se divide em 3 passos. Acorde cedo, toma um banho e vá trabalhar. Funciona bem demais isso aí. Falta uma coisa. Ganha mais dinheiro quem resolve mais problemas. Anote isso aí. É isso, gente. Eu espero que esse conteúdo de anos, né, em 15, 20 minutos, não sei quanto tempo vai dar, tenha agregado na vida de vocês, na carreira de vocês. É um dos nossos propósitos, né? Ensinar e agregar na vida de pessoas que se conectam conosco. Então, espero mesmo de coração que isso tenha sido válido e que pelo menos um ponto aí vocês tenham
anotado e levado para a vida, que a gente vai ficar feliz. É isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aí assimilar esse conteúdo de alguma maneira, com muito carinho, com muito cuidado. A gente trouxe esse momento especial. A gente fica muito grato também por poder participar, né? Somos os pais da Duda. Obrigado pelo convite, Duda. O trabalho da Duda também nos agrega demais aqui, né, na nossa agência. Muita gente acha que ela é só uma filhinha de papai e mamãe, uma Nepo Baby, mas ela não é. Trabalha muito. Inclusive, ela está nos bastidores, que ela adora trabalhar nos bastidores e trabalha muito todos os dias. Por isso que a gente tem sucesso.